Olá, aqui é a Helga, com notícias não tão católicas do Glória TV. Sacerdote membro da Cúria Vaticana quer reconciliar-se com a maçonaria, mas ele é maçom. É possível ser católico e maçom, porque os maçons certamente não estão excomungados, afirmou no dia 11 de fevereiro o padre Michael Wenninger, de 68 anos, na apresentação de seu livro Lodge and Altar, Loja e Altar, levada a cabo em Viena, na Áustria. Viúvo, ex-diplomata e membro do Conselho para o Diálogo Interreligioso, ele foi ordenado em 2011 pelo cardeal Christoph Schönborn, muito conhecido deste canal, porque eu já fiz um vídeo sobre ele. Vou deixar na parte superior direita a chamadinha para o vídeo. Voltando ao artigo. Wenninger apresentou seu livro, de 500 páginas, junto com o grande mestre austríaco Georg Semmler. Francisco Schönborn, funcionários vaticanos de alto nível, receberam cópias do livro. A resposta de Schönborn foi nada mais que boa vontade. A austríaca Loja de Mestres Maçons Qualificados, número 1954, escreveu no dia 14 de outubro de 2014, no website wordpress.eastlandsmark.org, que Wenninger é maçom. No dia da abertura dessa loja, em 2014, Wenninger presidiu uma eucaristia, a qual assistiram a maioria dos maçons presentes de todas as crenças religiosas. Este dia, o irmão reverendo Michael foi instalado e investido como capelão em cada uma das 3 cerimônias de instituição das 3 lojas. 2 coisas eu quero fazer notar aqui. Vejam, capelão, usam na maçonaria uma palavra que é típica da igreja, não? Capelão. E a outra coisa a apontar é que Wenninger, como diz aqui o artigo, presidiu uma eucaristia a qual assistiram a maioria dos maçons presentes em todas as crenças religiosas. Não por acaso esse senhor é membro do Conselho para o Diálogo Interreligioso. Mais notícias. O cardeal alemão expressou crítica cuidadosa. Agora, vem de trás dele. O ex-jornalista oligarca alemão Kurt Gerhardt lançou uma petição em linha contra o cardeal de Colônia, na Alemanha, Rainer Maria Völki. Também já trouxe um vídeo sobre ele. Vou deixar a chamadinha na parte direita deste vídeo superior. O motivo? Völki se atreveu a criticar o sínodo alemão. Com as palavras, sou um democrata convencido, no dia 14 de fevereiro, no website rundschauonline.de, Gerhard quer proibir a Völki expressar seus pontos de vista. Gerhard crê que protestantizar a igreja, segundo as propostas feitas no sínodo alemão, impedirá que as pessoas se afastem da igreja. Ele não explica por que as mesmas medidas não tiveram um efeito beneficioso nos protestantes que as introduziram há muito tempo. Gerhard sabe que ele não é um lutador solitário. Ele tem os meios de comunicação oligarcas de trás dele, os que agora publicam acriticamente sua iniciativa, a qual tem como objetivo suprimir a discussão que o sínodo apresentou como sua suposta meta. Mais notícias. Diocese italiana força o cardeal Burke a anular a missa tradicional. Supunha-se que o cardeal Raymond Burke ia celebrar no dia 15 de fevereiro uma missa antiga em latim na Catedral de Ostuni, na Itália. Mas a diocese local de Brindisi começou a intrigar, informou o website La Nuova Bússola. O reitor da catedral exigiu que a missa se celebrasse de forma privada e a portas fechadas, com a condição de que somente se permitisse assistir os organizadores e alguns homens de negócio. Nesse ponto, o cardeal Burke escolheu cancelar a missa. Genswein apareceu incógnito na Praça de São Pedro. O arcebispo Georg Genswein apareceu este último domingo na Praça de São Pedro para assistir ao Ângelus de Francisco, informa o website Vida Nueva Digital. Oculto de trás de um abrigo e um cachecol, esteve parado em meio da multidão acompanhado por alguns amigos. Genswein não apareceu em nenhum dos eventos públicos de Francisco desde a saga que teve lugar
em janeiro, com o livro de Ratzinger Sarah. Tecnicamente, Genswein ainda é o prefeito da Casa Pontifícia, mas, na prática, Francisco despediu-o. Homossexual italiano, brinca de ser vítima de abuso. Gianbruno Settin, de 48 anos, lançou uma campanha midiática contra a diocese de Treviso, na Itália. Afirma que, quando era seminarista, foi estuprado. Agora vocifera contra infames, vermes, aproveitadores e criminais e chama o Vaticano do lugar onde se aloja o Satanás. Settin acusa 2 sacerdotes que eram responsáveis no seminário. Escreve no dia 15 de fevereiro o website ilgazzettino.it. Diz que a cúpula vaticana sobre a pedofilia impulsionou-o a apresentar-se. Mas aqui começa o problema. Settin era um adulto quando ocorreram os encontros homossexuais, dos quais ele poderia ter se distanciado em qualquer momento. Sua afirmação de que estou ameaçado de morte por esses sacerdotes até o dia de hoje parece indicar um problema psicológico, mas os meios de comunicação oligarcas tomam tudo ao pé da letra. Settin é um homossexual que se assume como tal e que planeja casar-se com um cúmplice homossexual e adotar 2 crianças. Mais notícias. O cardeal chinês falou simplesmente da obrigação de usar máscara. Utilizando uma máscara, o cardeal de Hong Kong, John Tong-hong, de 80 anos, que foi citado, digo eu, Helga, na entrevista que eu trouxe ao meu canal do Cardeal Zen. Vou deixar também a chamadinha aí na parte superior direita deste vídeo. Utilizando uma máscara, o cardeal de Hong Kong, John Tong-hong, de 80 anos, anunciou em um vídeo mensagem que as missas em Hong Kong estão suspensas até o dia 28 de fevereiro por causa do coroabitus. Não posso dizer a palavra, tal qual é. Ok? Entendam a que coisa me refiro. Coroabito. Tong propôs assistir à missa em forma online, incluindo a quarta-feira de cinzas. As exceções fazem-se somente para funerais e casamentos já programados. Falando em inglês, alentou as pessoas nesses momentos difíceis a implementar o amor cristão, ademais de cumprir nossa obrigação de celebrar a missa, ainda que alguns creem que, na verdade, ele diz a obrigação de usar uma máscara. Mais notícias sobre Genswein. Genswein usa os inimigos da igreja para repetir mentiras contra Sarah. Bento XVI nunca viu a capa do livro de Ratzinger Sarah, tampouco revisou o manuscrito do livro, repetiu no dia 11 de fevereiro o arcebispo Georg Genswein a Der Spiegel. É inexplicável porque Genswein falou com uma publicação anticatólica que tem uma longa história de fabricar mentiras. Ele seguiu contradizendo o cardeal Sarah, que provou sua versão com documentos e uma linha de tempo completa. Sarah enviou o manuscrito completo a Bento XVI no dia 19 de novembro e lhe mostrou pessoalmente, no dia 3 de dezembro, o livro e sua capa. Bispo Nan desculpa Genswein, brigas pela Igreja do Concílio. Esta é outra notícia e diz o seguinte: criticar o arcebispo Genswein foi um sério erro, escreve no dia 17 de fevereiro o bispo de Caravelli, no Peru, Monsenhor Reinhold Nan, de 59 anos, no website reinholdnan.blogspot.com. Ele se surpreendeu pelos comentários, apagou sua publicação e desculpou-se com Genswein, citando eventos no Vaticano como a razão do artigo. Segundo Nan, há 2 visões da igreja. A igreja da guerra cultural, onde o remanescente sagrado se fecha de trás das paredes contra o mundo malvado, e a igreja do concílio, que está construindo pontes em direção a esse mundo malvado. Nan promete fazer todo o possível para apoiar a igreja do concílio, a qual tem sido um desastre andante desde seu começo, diz o Glória TV. De novo, raids no Vaticano. O fiscal vaticano Gian Piero Milani ordenou essa manhã, hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, o sequestro de documentos e computadores da casa do Monsenhor Alberto Perlasca. Perlasca é o ex-responsável do escritório administrativo da primeira seção da Secretaria de Estado. O contexto da medida é a conhecida investigação sobre investimentos da Secretaria de Estado, isto é, escândalos de corrupção.
digo eu. E uma última notícia do Vida Nueva Digital. Esse é um artigo um pouco mais longo, que eu vou ler aqui. Atualizado este 18 de fevereiro de 2020, o artigo diz o seguinte: o bispo emérito de Xingu, na Amazônia brasileira, Erwin Kreutler, mostrou-se extremamente satisfeito com 3 sonhos e meio, dos quais Francisco compartilhou na querida Amazônia. Acho excelente o conteúdo da exortação sobre os sonhos social, cultural e ecológico, diz ele. Sobre esses 3 pontos, o Papa expressou realmente o que nós, os bispos, queríamos que aparecesse. Assim o diz em uma ampla entrevista concedida ao portal católico suíço CatInfo, na qual o atual vice-presidente da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, estima, entretanto, que o 4º sonho, o eclesial, terminou pela metade. Admite que a primeira metade desse sonho, especialmente quando fala da inculturação da liturgia, é também de grande valor. Mas esse 4º sonho terminou pelo meio, lamenta. De repente eu senti uma fratura. Sinto que passei do sonho a uma visão muito pragmática. O Papa fala da necessidade de celebrar a Eucaristia nas comunidades, incluídas as mais difíceis de aceder. Inclusive, refere-se a um texto do Concílio Vaticano II que indica que uma comunidade cristã só pode se criar ou estabelecer ao redor de um altar. Na sua opinião, para que isso ocorra, devem-se encontrar caminhos para que todas as comunidades da Amazônia tenham acesso à Eucaristia. Neste sentido, mais adiante, ao falar da proposta papal de criar equipes missionárias itinerantes, aquele que foi presidente do Conselho Indigenista Missionário entre 1983 e 1981, o bispo Kreutler, defende que as pessoas têm direito de celebrar a Eucaristia todos os domingos. Não podemos colocar a questão do celibato por cima da celebração da Eucaristia. A Eucaristia é o tema real, diz ele. Mais do que nunca necessitamos administradores dos sacramentos, insiste Kreutler, o que o leva a pensar em outro dos temas abordados na entrevista, os vira e probate. O prelado assegura não sentir-se decepcionado ao comprovar que a exortação não retoma o assunto, mas sim sente-se perplexo, como muitas pessoas, sem compreender por que o texto nem sequer aludiu a esse ponto que os bispos aprovaram com mais de 2/3 dos votos. Ainda, contudo, ele quer ser otimista e, desde um ponto de vista mais positivo, quer considerar que o Papa não fechou o debate. Prestem atenção nisso. O Papa não fechou o debate. De fato, ele crê que o sínodo provavelmente serviu para lançar o debate sobre os vira e probate, ou seja, sacerdotes casados, mas que devemos chegar a um acordo que seja aceito pela Igreja Católica em todo o mundo. Em suas primeiras declarações depois da publicação de Querida Amazônia, a exortação apostólica pós-sinodal, esse destacado padre sinodal também dialoga sobre muitos outros assuntos, desde o presidente Jair Bolsonaro e sua equivocada política para a região, até as possíveis pressões ao Papa, sem esquecer como o documento fecha a porta para a possibilidade de ordenar diáconos a mulheres. É um erro estratégico, lamenta-se Kreutler, especialmente frente ao avanço das igrejas evangélicas. Perdemos a oportunidade na exortação de visibilizar uma apreciação real do papel da mulher. Isto nos preocupa, porque as mulheres são responsáveis do bom funcionamento da igreja em ao menos 70% das comunidades da Amazônia. Trata-se de uma questão de justiça de gênero, vejam bem, justiça de gênero, sustenta o prelado, para quem o problema é que, quando falamos de ministerialidade na Amazônia, voltamos aos modelos de sempre e pensamos que esse sínodo nos permitiria questionar profundamente as estruturas para modificá-las. Aí está, eu tinha publicado durante o sínodo da Amazônia um vídeo no qual aparecia o bispo Kreutler com Edward Penton, o correspondente em Roma do jornal católico National Catholic Register, NCR. E eu vou deixar também a chamadinha aí na parte superior direita para aquele vídeo em que pode-se ver como Kreutler estava buscando exatamente isto. Os vira e probate, isto é, os padres casados, e também o diaconato das mulheres. Nada mais, até meu próximo vídeo.